ouvintes do podcast Mari pelo Mundo. No episódio 54 da semana passada, a gente publicou uma parte da conversa que a gente teve com a Marina Klink sobre inspirações de viagem, fotografia e as experiências maravilhosas que ela tem ao redor dos 7 continentes. Hoje a gente publica mais um episódio com uma outra parte dessa conversa, onde a Marina conta pra gente sobre essas experiências, sobre as fotografias que ela tirou, sobre como é compartilhar toda essa vivência que ela teve nas histórias com a Antártica. As histórias da Marina Klink inspiram e a gente está muito contente de poder compartilhar isso aqui no podcast do Mari pelo Mundo. As experiências vão ganhando corpo, as experiências vão fazendo com que a gente seja mais generosos, né? As experiências vão te enriquecendo e você percebe que para que fazer isso só para você, por que você vive e guarda isso e já vai para outra, e por que não dividir, por que não abrir a gaveta, mostrar as imagens. Quando eu era criança tinha muito essa ocasião dos adultos que voltavam de viagem fazer uma sessão de slides, né? A gente ia na casa do vizinho ver as viagens do vizinho que foram para a Inglaterra, foram para a Alemanha e tinha a sessão do slide. E eu lembro de ser criança e ver isso. E isso eu acho que vai se acabando. Hoje ficou tão impessoal, quando você vê o vídeo pela internet, você vê sozinho. E as imagens, né? Ou as pessoas ficaram tão imagéticas que como se só ver o vídeo, só ver a foto fosse suficiente. Eu acho que falta transmitir um pouco da emoção, falta o comentário, né? O vídeo faz com que tudo seja muito rápido. A fotografia não, a fotografia você observa mais, você consegue entrar mais. A fotografia faz com que você consiga olhar o entorno. O vídeo, ele provoca uma viagem guiada. Você enxerga as coisas que a pessoa que captou e editou quis que você visse. A fotografia, eu acho que te dá mais uma amplitude de espaço, faz com que você observe um detalhe e você enxergue mais do que simplesmente a situação rasa de ver simplesmente um frame. Então, eu gosto mais da fotografia do que do vídeo, porque ela me alimenta mais do que passar um vídeo. O vídeo acaba muito rápido e a fotografia ela fica, e eu gosto de fotografia. Então, a ideia de dividir é sensacional, porque um livro faz com que você entre na casa das pessoas e, de alguma maneira, uma fotografia numa parede, você também está entrando na casa de uma pessoa, na intimidade dela. Quando alguém compra uma fotografia que eu fiz, eu fico tão emocionada de saber que o meu olhar naquele momento vai estar, inspirando outras pessoas a também irem para aquele lugar e estarem lá naquela situação que eu vivi. E eu tive esse convite para fazer uma exposição no Pátio Vitor Malzone, aqui na Faria Lima, e eu montei uma exposição fotográfica chamada Enfim, os Imperadores, né? Porque foi na minha 15ª viagem para a Antártica que finalmente eu vi os pinguins imperadores, e saber que eu pude colocar ali no prédio do Google, na Faria Lima, uma exposição de pinguins imperadores. E foi mais incrível ainda quando me convidaram para fazer essa exposição em estações do metrô de São Paulo. Então, a primeira foi na Sé, depois eles levaram para outras, mas não é maravilhoso você falar, assim, ter a certeza de que você levou os pinguins imperadores para a estação mais movimentada do Brasil, e que pessoas que, nossa, nem sonhavam com pinguim. Eu fui 2 vezes lá olhar a exposição e vi pessoas assim fazendo fotos dos pinguins, fazendo selfie com os pinguins, e para mim foi a realização assim maior que eu já tive. Eu vi essa exposição na Sé e é bem interessante.
interessante isso, porque é uma estação super movimentada e de repente você vê as pessoas paradas, né, olhando aquelas imagens. É muito contrastante, é muito forte. Eu vi. É muito emocionante, assim, ouvir você falar e, né, a gente que viaja e é apaixonado por viajar, ouvir uma voz tão forte, né, falando, é muito lindo. Essa coisa de viajar, é curioso quanto os pais influenciam. Quando eu era criança, eu não tinha essa facilidade de viajar de avião, igual a gente tem hoje. Não sei se a história de viajar de avião, ela foi popularizada, se ela está mais democrática ou se o avião é mais acessível, não sei, mas eu tive poucas vezes chance de viajar. Eu viajava muito de ônibus e viajava de trem também. Eu ia muito para o Rio de Janeiro, para casa das minhas avós, mas eu ia muito de trem. Eu gostava de andar de trem, eu gostava. Eu lamento tanto que arrancaram os trilhos que me dói até o coração, saber. E além de trem, eu andava de ônibus também. E avião era mais difícil, porque avião era muito caro e meu pai não podia ficar comprando passagem de avião para a família. Então eu ficava quieta e ia de trem ou de ônibus feliz. Mas depois que eu cresci, comecei a trabalhar com eventos, né? Que eu trabalhei 30 anos organizando festas, eu tive oportunidade de viajar muito de avião. E mesmo a trabalho, eu tento sentar na janelinha porque não importa se é a última cadeira aquela que não reclina, mas eu gosto de avião porque eu gosto de ficar vendo a paisagem lá fora, né? A gente vê as montanhas, a gente vê os recortes do litoral, a gente vê os naviozinhos lá embaixo, as cidades, e tenta imaginar aonde é o centro, você tenta ver a vida das pessoas que estão lá embaixo, naquela cidade que você está sobrevoando. Tem lugares que é sensacional viajar também, porque você vê as plantações, você vê a geometria da agricultura em algumas regiões também, e se aproximando das cidades é lindo. Então eu sempre procuro sentar na janela, mas não tem janela para todo mundo. E uma vez eu lembro que eu escolhi com antecedência sentar na janela, e quando eu cheguei no avião, entrei, tinha uma criança sentada na janela. Aí eu fiquei assim, constrangida, porque eu não ia falar pra criança sair da janela, porque eu gosto de viajar na janela, e eu acho que as crianças têm que ter esse estímulo de olhar pra fora, né? Porque todo mundo fica ligado no celular. Então a gente tem que incentivar as crianças, não, desliga o celular e olha para aquela janela, né? A janela onde está o mundo real lá fora e tá tudo acontecendo e é de verdade, né? Aí eu vi aquela criança, fiquei quieta porque, enfim, tava com a mãe, eu falei, eu vou ficar no corredor, porque aquela criança precisa ver também, né? Quem sabe ela gosta de olhar para fora e ver, e vai, não sei se ela tem outras chances de viajar de novo de avião. E aí, passada coisa de 2h30, eu percebi que aquela criança em nenhum momento tinha sido estimulada a olhar para fora. Nem ela, nem a mãe olharam para fora em nenhum momento. A mãe, quando entrou no avião, deu um tablet e o tablet estava ligado naquelas joguinhos eletrônicos chatos, que fica aquela musiquinha irritante. E a mãe pegou um celular e cada um ficou no seu universo. A mãe e filho nem conversaram, eles ficavam cada um no seu mundo. E aquele mundo todo passando lá embaixo, do lado de fora, a vida acontecendo, aquela criança com aquele joguinho, aquela mãe com aquela coisa do celular dela. E eu ali, babando para chegar na janela, não podia. Bom, pousou, acabou a bateria da criança, a mãe deu dela, e deitou e começou do lado, assim, começou a dormir. Eu falei, meu Deus. Bom, chegou o avião. Eu fiquei super impressionada com a relação mãe-filho e com a relação mãe-filho e a natureza do lado de fora. E eu pensei, o que fazer para as pessoas entenderem que tem um mundo lá fora? E pensando também numa coisa que é bem importante, que é a história dos povos ancestrais, que o mais velho sentava na fogueira, em torno da fogueira, os mais velhos passavam os valores para os mais jovens e conversavam sobre o que era importante na vida e contavam sobre histórias do tempo antigo. E eu percebi que tudo isso, a contação de histórias, a história do que o pai deita com o filho e conta uma história, seja ela real ou ficcional, mas a contação de história é essencial
na vida, na formação do caráter do jovem, na formação dos valores do jovem. E essa contação de história, pai e filho, avó com o neto, ou o cacique com o índio, essa contação de história está se perdendo e está sendo substituída por um aparelho celular onde a contação de história é feita por outra pessoa e nada daquilo é verdade, ou seja verdade ou não faz parte da família daquela criança, não faz parte da realidade daquela criança. E aquelas histórias que são as histórias de família, elas estão se perdendo. Aí eu pensei, em casa meu pai contava história pra mim. Ele lia Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho, e eu me lembro de viajar através daquelas histórias. E lembro também quando as nossas filhas aqui em casa eram pequenininhas, eu punha um amigo para contar história, ele gostava de contar. E a coisa mais engraçada é que ele contava histórias quase surreais, e eram todas de verdade. E as meninas ficavam na dúvida, mas isso tudo que o papai viveu é verdade? Ele está contando história ou isso daí é uma história que ele está inventando? E eram todas de verdade, mas não importa. O que eu acho é que seja história simples ou complexa, seja ela uma história de um herói ou de uma experiência vivida, de uma experiência de uma vida no sertão, na agreste, numa praia, no sítio, na chácara, na casa, na escola, na infância, não importa. Mas a contação de história é essencial, porque quando a gente for embora, os filhos vão lembrar da história que a gente contou. E eu pensei, meu Deus, uma viagem dessa, de avião, uma mãe com o filho. A mãe e o filho não conversam. Em casa, eles também não devem conversar. Aí eu pensei, vou fazer um livro para incentivar os pais a conversarem com os filhos. O pai abre a página do livro, lê uma historinha que eu vivi com as meninas e ele conta uma dele. Olha, aqui tem uma paisagem toda de aquarela, que a criança vai olhar, vai ser estimulada pelas cores, e as cores entregam muito daquele ecossistema que ela está vendo, de o que é aquilo, se é floresta, se é mar, se é deserto, se é gelo. A criança começa a vivenciar aquela imagem, só pelas cores ela já tem uma referência. E aí tem poucas legendas e ela começa a conhecer que em qualquer lugar da Terra tem vida, até no deserto do Saara, que a pessoa fala, é árido, infértil. Não, tem vida. É que a gente não vê a vida, porque precisa observar a vida que existe no deserto. Na floresta tem vida também, só que a vida está escondida atrás da folhagem, atrás dos troncos, dos galhos, porque os bichos, enfim, a natureza, os animais numa floresta, eles são espertos, eles têm que se esconder. Então, meu Deus, eu me lembro uma vez que eu fiz uma viagem para a Amazônia só para ver o Irapuru, e a dificuldade que foi de ver o tal do Irapuru. E o Irapuru, o canto dele é tão conhecido que eu achei que ia ser mais fácil. Foi uma das primeiras viagens que eu fiz para a Amazônia, eu achei que a floresta, você fosse ver aquela coisa igual dos desenhos animados. E na verdade a floresta, o campo de visão é muito curto. Então você vai para a floresta para ver os bichos, mas é muito difícil ver bicho. Então no deserto é difícil ver bicho, na floresta é difícil ver bicho, e no final você vai vendo que o mundo está inteiro ocupado por vida. Mas a gente tem que ser estimulado. Marina, o que te chama a atenção quando você faz uma viagem de expedição para a natureza, que é uma coisa que a gente não necessariamente consegue planejar? Uma das curiosidades de quem viaja é assim, você quando sai de uma cidade grande e chega num lugar desses de natureza, é incrível que você não consegue se conectar imediatamente com o lugar, né? Você precisa ter um tempo para entender aonde está a vida que você busca, até você entrar nessa sintonia e você sentir que você está entrando no mesmo ritmo da natureza daquele lugar, que o teu coração começa a bater naquele ritmo daquela natureza do lugar aonde você está. E isso é uma coisa que só viajando você percebe, que não adianta você fazer uma viagem para um lugar de experiência e achar que 2 dias naquele lugar é suficiente, porque os 2 dias você leva para você se conectar com o lugar. Então viagem de experiência você tem que ir com tempo, é diferente de uma viagem que você vai para ver um museu, que você vai para ver
um show. Viagem de natureza, você tem que ter calma, porque a natureza também, ela leva um tempo para ela se apresentar para você. Você precisa ter paciência para se integrar e começar a ver as coisas se revelando para você. E essa revelação não acontece na hora que você chega numa pousada, ela acontece na hora que o teu coração tá aberto para você ver. E uma outra experiência incrível eu tive porque eu queria muito ver os gorilas e aí eu comecei a observar que tem no Congo, tem em Ruanda e tem em Uganda. A montanha é a mesma, mas dependendo do lado que eles descem é um país. Mas o Congo é melhor não ir, né? Ruanda parece que agora tem umas condições de ir. Um dia eu vou querer ir para Ruanda. E Uganda era mais wild e eu achei que eu ia gostar. E na hora que você entra na floresta impenetrável, né? Uma das experiências também mais maravilhosas que eu já tive, de você estar caminhando na floresta e falar, ai meu Deus, tem gorila por aqui, ai onde será que eles estão, ai será que eles estão perto, será que eles estão longe, de repente você vê uma família, é uma sensação de êxtase, assim, você começa a chorar, é impossível você vivenciar uma experiência de visualização de gorilas sem chorar, quando você faz caminhada e procura e tenta perceber sinais e tenta ouvir os sons e você fica muito atenta. São sentidos que numa grande cidade estão adormecidos e que você desperta quando você se propõe a procurar. É gostoso quando você se dá esse tempo de se entregar para a natureza, assim. E foi por conta dessas experiências que eu decidi, olhando o contraste de uma criança que não é incentivada a olhar pela janela e perceber a outra que é incentivada a procurar animais no Pantanal, por exemplo, a procurar um tamanduá no Pantanal. Eu percebi que era importante contar histórias e fiz esse livro chamado Vamos Dar a Volta ao Mundo. É um livro que foi publicado pela Companhia das Letrinhas, com ilustrações em aquarela do Cárcamo, que é um artista chileno, maravilhoso, aquarelista. E o meu objetivo é fazer com que os pais incentivem seus filhos a viajar, que os pais incentivem seus filhos a olhar através da janela, a perceber os insetos que estão ao nosso redor, as árvores que têm folhas diferentes, que estão do lado da rua de onde a gente mora e a gente nunca percebeu, a saber os nomes dos pássaros que pousam no nosso muro e não chamar por apelido, mas chamar pela espécie. Eu acho que são pequenos aprendizados que a gente vai desenvolvendo. E esse livro, Vamos Dar a Volta ao Mundo, eu dedico sinceramente, aquele menino que ele não olhou para fora no avião, que eu não sei o nome, mas eu gostaria muito que um dia aquela mãe soubesse que eu vi que ela não falou para ele olhar para fora e eu fiquei sem ver minha paisagem para dar para ele. E eu gostaria que crianças como essa tivessem a percepção da natureza que está esperando a gente do lado de fora da janela e os pais não estão incentivando elas a olharem. E a contação de história é incrível, porque o pai tem que contar, a mãe tem que contar, a avó. Uma vez eu fui fazer uma palestra numa escola, conversar com crianças pequenininhas e falei assim, imagina, ingenuidade, né? 75 crianças numa sala e eu ingenuamente perguntei, sabe aquele momento que o pai ou a mãe conta história pra gente dormir? Um menino levantou a mão e uma criança lá atrás levantou meio braço assim e falou assim, a avó serve? O que eu percebi? Que os pais não têm mais paciência de contar histórias para os filhos e o livro Vamos Dar a Volta ao Mundo é uma fórmula que eu encontrei de tentar criar esse elo perdido entre a contação de história e os filhos que estão acostumados com o mundo digital, que tem uma chupeta eletrônica que chama tablet e eles calam a boca. E é muito triste quando você percebe esse distanciamento, porque é uma geração que está crescendo sem receber valores diretos das historinhas da família e dos pais e de viagens, de lugares que não existem mais, né? Eu converso muito com meus parentes e eu tenho uma tia que faleceu ano passado, ela contava como era Ipanema quando ela nasceu,
E ela disse que a brincadeira era subir nas dunas que tinha, principalmente ali na Praça da Paz, que eram dunas de areia com... eu tô falando de menos de 100 anos atrás. Tinham dunas, e ela disse que tinha uma vegetação em decomposição também, e reservaram espaço ali para fazer a Praça da Paz, e tinham umas pitangueiras que plantaram. E então, quando você vê que o mundo está em transformação, que legal que é você ouvir dos mais antigos, né? Como era a vida deles antes da gente chegar aqui. Marina, como mãe, eu vejo que você plantou essa sementinha nas meninas de produzir um diário, de ter um olhar diferente através da fotografia. E hoje você sente que isso floresceu e elas também têm essa vontade de passar adiante, essa forma diferente de olhar o mundo? Eu acho que a gente tem que estimular. Crianças são como esponjas. Eles vão absorvendo as coisas que eles vão recebendo, né? Conforme eles vão crescendo, eles vão absorvendo tudo. Então, a gente tem que ser muito responsável por aquilo que a gente está passando para os nossos filhos, ou mesmo para outras crianças em formação, porque a gente vai influenciar. E na minha concepção, era importante incentivar as meninas a olhar para fora, a vivenciar. E a ideia de viajar com as meninas, não só para lugares muito chiques ou mesmo para lugares tão confortáveis, é justamente para dar uma bagagem de experiência, de vivência. E é curioso isso de ir para... Eu gosto muito do Pantanal, Mato Grossense, gosto demais, demais. Eu acho um ambiente tão importante no nosso país e é pouco explorado ainda pelo brasileiro. A gente viaja para o Pantanal, a gente vê tanto estrangeiro e vê pouco brasileiro, porque eles não valorizam muito isso. E eu entendo que as minhas filhas acabaram conhecendo o Pantanal, de tanto que eu vou para lá, e eu falo para elas que é bacana conhecer, e elas já estão craques nos bichos do Pantanal. Eu entendo isso, da responsabilidade da gente de incentivar e de fazer a formação da consciência da criança. Eu estou muito feliz com as experiências que a gente tem. É muito mágico você viajar e descobrir coisas que você não sabia, e você poder dispor disso para os teus filhos, não tem preço. Uma outra viagem... Vocês deram várias palestras em escolas juntas, né? Então, a gente faz em função da demanda. A palestra pode ser para um público adulto. Eu gosto muito de conversar com pais, né? Para poder fazer, assim, conduzir o olhar. Eu percebo que a maior recompensa que a gente tem é quando a gente consegue contaminar outras pessoas com os valores que a gente tem e que pouca gente enxerga, né? E que são coisas tão simples. E às vezes poder falar com criança é maravilhoso. E quando a gente conta sobre os bichos, as crianças com surpresas, e no final elas abraçam a gente, querem levar a gente para casa. É muito gostoso falar com criança também. E sobre as meninas, esses jovens do Ensino Fundamental 2, eles gostam de ouvir alguém mais ou menos da mesma geração conversar, e quando eles percebem que um jovem da mesma geração viaja, já tem livro publicado e conversa, e sobe no palco e fala com propriedade, né, com a experiência de uma viagem, ele se sente influenciado, e ele percebe que é possível, e você dá essa competência para o jovem, dele poder também fazer uma viagem, dele também poder fazer um diário, e dele também poder subir num palco. E o jovem se empodera quando ele vê que tem alguém da geração dele falando no palco, e percebe que é possível. E não é só uma pessoa de mais idade que pode ter feito tudo isso, mas alguém da sua própria geração. E eu acho isso bem incentivador. E eu treinei elas para falar em público. Eu fiz um trabalho de coach quando elas
tinham 8 anos e 10, né? A Marine tinha 8 e elas tinham 10, elas começaram a falar em público. Tem mais de 10 anos que elas sobem em palco e falam para crianças. E no começo elas nem perceberam que era uma coisa que eventualmente poderia dar constrangimento, ou elas poderiam ficar com vergonha, porque quando a criança é pequena, ela não tem esse preconceito de falar em público, né? Elas gostam de falar. Então, quando houve a transição entre que legal subir no palco e que vergonha subir no palco, elas nem perceberam, elas já estavam no palco. E um dia uma falou para mim: mãe, mas está diferente aqui da escola, não sei, tem essa luz. E era um palco de um clube, tinham 500 pessoas assistindo, ela tinha, não sei, acho que 10 anos. Mãe, não sei, tá diferente. Eu falei: tá nada, é tudo igual, a diferença é só essa luz, vai falando igual você fala na escola e tá tudo certo. Aí ela falou, daí pra frente. E aí eu acho que é treinamento, né? A criança treina e fala. E outra, elas não falam sobre uma coisa que elas ouviram ou sobre uma coisa que elas aprenderam. Elas falam sobre uma coisa que elas viveram. Elas viveram. É.